Amém? Então abra sua Bíblia comigo agora. Em 1 Samuel 25. Queridas, a mulher tem um poder de influência extraordinário. Esse poder de influência, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Você sabe disso? Você sabe disso? A pastora pregou aqui no domingo, Eva balançando a sainha dela, não é? Nós temos um poder de influência extraordinário. Ele pode ser usado para o bem como pode ser para o mal. Eva usou o poder de influência dela para o mal. Já Maria usou o poder de influência dela para fazer com que Jesus realizasse o primeiro milagre quando ainda nem havia iniciado o seu ministério. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, mas ela sabia quem ele era. E naquela festa de casamento aconteceu o primeiro milagre. Nas festas em Israel, se acabasse o vinho, acabava a alegria. Ela, sabendo quem ele era, ela o levou a transformar a água em vinho, a devolver a alegria para aquele ambiente. E assim será no nosso meio. Cutuca ela e diga: assim será no nosso meio. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel 25, vamos ler alguns versículos, tá? Quem trouxe Bíblia aí? Levanta a Bíblia bem alto. Não quero celular, bora no próximo, tem que ter. Isso! Nós somos old fashion, viu? A gente vai aprender a trazer a Bíblia para todos os encontros, amém? Pronto. 1 Samuel 25, 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. E Abigail, o nome de sua esposa, de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Diga comigo: sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E ele era da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo e ide a Nabal e pergunta àquele homem como ele está. E vocês dirão a ele: homem próspero, paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que tu possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, e que os teus pastores estiveram conosco, e nenhum agravo lhes fizemos. E de nenhuma coisa eles sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: ache mercê agora os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas coisas e palavras em nome de Davi, o aguardaram. Versículo 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, contaram tudo a Davi segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. Também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens. 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, a mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Ele, porém, disparatou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias que o nosso trato com eles aconteceu no Carmelo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia quanto de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa.
e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra agora aos nossos corações conforme a tua vontade. Pai, tu conheces o coração de cada mulher aqui, tu conheces o coração de cada mulher agora conectada online. Deus, essas que estão perto e essas que estão longe, te pedimos neste momento, Espírito Santo de Deus, que elas possam ser tocadas da mesma forma, que a tua presença possa inundar este lar, que tu possas ministrar de forma única a cada coração. Faz isso, Senhor, porque só tu podes, e sem ti nada podemos fazer, mas contigo podemos todas as coisas. Contigo esse lugar será cheio, contigo elas sairão cheias, contigo situações mudarão, contigo, Senhor, o esclarecimento trará vida, contigo, Senhor, a vida vai brotar, contigo, Senhor, milagres irão acontecer, contigo, Senhor, histórias inteiras serão transformadas, porque a tua palavra é vida, Senhor, e ela gera em nós vida. Faz o que só tu podes nessa noite, a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem já conhece a Abigail aqui? Nós temos muitas novas convertidas aqui, então vamos dar um pouquinho do pano de fundo, e glória a Deus por isso, amém. Eu recebo mensagens direto, pastor, eu preciso aprender mais da palavra, e como eu fico feliz. Eu já vou apresentando as Bíblias com estudo, já vou apresentando as mulheres que podem ajudá-las, mas é muito bom vê-las aqui, vocês que têm sede e fome da palavra. Abigail era esposa de Nabal. Nabal, a palavra vai dizer que era da casa de Caleb. Quem estava aqui domingo? Logo vocês ouviram que Caleb era um homem de Deus, um homem sensato. Um homem destemido, um homem guerreiro, mas um homem bom, um homem justo, um homem em quem o Espírito de Deus habitava. E a palavra vai dizer que ele era da casa de Caleb. Logo nós vamos entender que a palavra está dizendo: caráter não se herda. Diga isso comigo: caráter não se herda. Um dia eu aconselhava uma mulher e ela dizia assim para mim: pastora, ela estava em processo de conhecer alguém, mas já estava com uma data de casamento quase que pré-marcada. E ela falava assim para mim: pastora, ele é de família boa. Eu falava: mas e ele? Ele tem isso, tem aquilo, mas ele é de família boa. Caráter não se herda. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Vigia, mulher. Diga para ela aí: vigia, mulher. As que não são casadas ainda, diz: vigia, mulher. Vigia, varoa, tu está escolhendo, vigia. Salomão vai dizer que não é nem para você andar com quem facilmente se ira. Nem ande com quem facilmente se ira. Mas Abigail provavelmente entrou nesse relacionamento pré-arranjado. Porque na época era assim. Ela provavelmente não quis entrar nesse relacionamento, ela foi levada a entrar nesse relacionamento, diferente de hoje, que nós temos a escolha. Então, se tem uma hora para você pesquisar, analisar, milimetricamente, é agora, porque depois que casou, é até que a morte nos separe, amém? E essa mulher agora se encontra nesse relacionamento com esse homem que de sensato não tinha nada. Facilmente Nabal se esqueceu de todos os benefícios que Davi havia feito para com ele. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Que desprezo, que arrogância. O tempo da tosquia era tempo de muito trabalho, mas também era tempo de muita fartura, era tempo de festa. E quem chega em festa sabe que vai comer. Quem chega em festa sabe que tem fartura. Davi envia 10 moços para a casa de Nabal. Será que Davi queria pouca coisa de volta? Porque se eu mando 10 mulheres para ir comprar alguma coisa no mercado, vai chegar, meu Deus, vai chegar comida para 600. Geralmente as compras entre elas são 2 ou 3 pessoas, não é, irmã Marlene? Mais ou menos assim, e elas dão conta. Davi enviou 10 moços para a casa de Nabal. E ele diz, primeiro perguntem como é que ele está. Depois vocês vão dizer: Pai seja contigo, Pai seja com a tua casa, Pai seja com tudo que tu tens, porque a gente dá o que tem.
E Davi, embora fosse, nesse contexto aqui, um homem fugitivo, porque Saul queria matá-lo, já existia uma unção sobre a vida de Davi. E quando tem unção sobre a tua vida, já notou que o inferno se levanta e a perseguição de todo lado. Todo ungido é perseguido. Cutuca ela e diga: toda ungida é perseguida. Não se proste, tá? Levanta e vai, é assim mesmo. O ungido é perseguido e tá tudo bem. Glória a Deus que o diabo quer a nossa cabeça, porque se não quisesse, tu era café com leite, mulher. Mas você não é café com leite, sabe? Na queimada, eu sempre fui café com leite. Eu nunca contava, porque eu não tinha muita força na bola. Eu era café com leite. Hoje eu não sou café com leite. Então, a minha cabeça tá lá no outdoor. Eu quero essa aqui, eu quero a Suene, eu quero a Flávia, eu quero a pastor. Entenderam? A tua foto tá lá no inferno. Eles te querem, é forte, né? Mas é verdade. Todo crente é perseguido. Por quê? Porque nós somos uma ameaça para Satanás. Principalmente uma mulher que entende o seu chamado, uma mulher que está alinhada, uma mulher que compreendeu que se ela se coloca de pé para guerrear, não tem diabo que possa contra a casa dela. É noite de alinhamento, mulher. É noite de nós nos levantarmos para dizer: na minha casa não. Chegam 10 moços lá. E bastava 10. Davi sabia que aqueles 10 provavelmente trariam comida para os 600, porque 400 tinham ido e dos 200 tinham ficado para trás. Mas basta alguns poucos alinhados, amém? Bastam algumas poucas alinhadas. Se 10 saírem daqui, nós somos muito mais. Se nós sairmos daqui alinhadas, a gente vai carregar alimento para essa cidade inteira. Sabe aquele prédio lá, Kelly? É você que vai ter alimento para o prédio inteiro. É você que no elevador vai evangelizar. É através da tua vida que vai ser evangelizado aquele hospital inteiro. Todos os lugares onde você chegar, é através de você. Poucos são suficientes se houver alinhamento, se houver entendimento, se houver cumplicidade no chamado. E assim a gente segue. Esses 10 chegam esperançosos que em tempo de festa eles sairiam dali com alimento. E como é ruim quando a gente espera algo de quem sabemos que já foi beneficiado e não recebemos algo. Machuca, não machuca? Quando a gente sabe que já beneficiou alguém, mas na hora que você precisa, nunca está ali. Finge que não foi com ele. Havia muitos bens. Meu Deus, ele era da casa de Caleb. Ele era herdeiro de que terra? De que terra vocês ouviram domingo? Ele era herdeiro de Hebron. Ele era herdeiro de boas terras. Esse homem tinha muitas possessões. Ele podia dar comida para aqueles homens. Mas ele era mesquinho. Ele era arrogante. Ele era cheio. Ele era carregado de soberba. E Nabal representa o mundo. Nabal representa as pessoas que não têm temor a Deus. Nabal representa as pessoas que estão pouco se lixando para o próximo. Nabal representa as pessoas que estão enxergando a necessidade, mas não ligam, não estendem a mão, não fazem nada. Nabal representa a maldade que muitas vezes nos assola, está do nosso lado. E a gente fala: como pode? Fulano podia ajudar, fulano podia abençoar, mas não se levanta para nada. Podia dar uma mãozinha, mas não faz uma oração, não me liga nem para saber como é que eu estou. Nabal representa essas pessoas que nos machucam, que podendo fazer, não fazem. Ele tinha possessões, mas Nabal era tão rico que ele era tão pobre, tão pobre. Nabal era dessas pessoas que é tão rico que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Dessas pessoas nós queremos distância. Nabal não queria saber de compartilhar o que Deus havia o confiado. Ele sabia que existia uma unção sobre a vida de Davi. Israel inteiro conhecia Davi. Quando Davi derrotou Golias, Israel inteiro ficou conhecendo esse homem. Só que nesse contexto aqui, ele era um fugitivo. E ele não estava vivendo os seus melhores dias, porque a palavra vai abrir no capítulo 25, no versículo 1, vai dizer: faleceu Samuel. Samuel, que era profeta,
que era juiz, que era sacerdote, representava, havia marcado uma era, ele representava Deus na nação. E para Davi, então, ele era a boca de Deus, ele era o homem que havia ungido Davi, ele era a pessoa que guiava Davi, que cuidava de Davi. Samuel havia falecido, Israel inteiro chorava, inclusive Davi, a morte de Samuel. Já viveu esses dias que parece que tudo dá errado ao mesmo tempo? Fugindo de Saul, não tem comida para 600 homens. Eu aqui não queria estar perto de 600 homens com fome. Esse aqui, ó, ninguém aguenta. Basta um com fome. O negócio fica feio. Nunca vi, não sei. Eu não sei como é na casa de vocês, mas o meu também com fome é um mau humor que só Jesus. Mais alguém? Eram 600 homens precisando ser alimentados. Davi não estava vivendo os seus melhores dias. E aí os servos voltam para Davi e falam, olha, aconteceu assim, assado. Ele, ok, não tem problema. Todo mundo preparem as espadas. Davi não tinha medo de matar. E ele sai com sangue nos olhos e fala, naquela casa não vai ficar um macho vivo. Preparem as espadas, inclusive eu. E saíram para a guerra. Só que no que aquele homem sai para a guerra, antes sai um servo. Diga comigo, um servo. Um servo. Se tiver uma serva para te alertar do perigo chegando, se tiver uma pessoa para falar assim para ti, se levanta, se prepara, faz alguma coisa, porque o mal já está determinado. O mal está chegando cada vez mais próximo. Jesus já tinha dito, o mundo jaz no maligno. Tinha um servo, correu e disse a Abigail, o nosso Senhor agiu dessa forma e ele foi injusto, ele é um filho de Belial, porque esses homens serviram como um muro ao nosso redor. Então Abigail, te prepara, faz alguma coisa, porque se tu não fizeres nada, é o fim da nossa casa. E dentro daquela casa existiam muitas gerações, porque ali nasciam servos dos servos de servos. Então eram muitas gerações dentro da mesma casa. Aquela mulher, em um tempo onde não havia geladeira, onde não havia fogão, ela tinha preparado na casa dela carne assada. Ela tinha preparado uva passa seca, tinha trigo, tinha vinho, tinha tudo preparado. Diga aí, tinha tudo preparado. Ela era uma mulher preparada. Já notaram que quando falta, por exemplo, se falta leite na minha casa, tá no último saco, eu já fico assim, eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar leite. Mais alguém? Eu tenho que comprar leite. Porque o meu filho é um bezerrinho, pelo amor de Deus. Eu antes de chegar em casa, eu passo e eu pego o que está faltando. Quantas vezes a gente passa dias e dias e dias sabendo que está faltando coisas. Eu estou falando de coisas internas agora. E a gente não vai buscar o que está faltando. A reserva dessa mulher estava cheia. Ela convivia com um homem que era duro de coração. Ela convivia, se ele tratou os moços de Davi, que geralmente a gente trata a visita melhor, não é assim? Imagine como, é assim ou não é assim? Geralmente se trata a visita melhor. Ontem eu peguei uma situação lá em casa. A Thalita querendo fazer a Caroline comer. E ela já brigando com a Caroline. Brigando, não vou falar aqui o que ela estava falando com a Caroline. Aí de repente, eu saí do quarto. Rapidinho, filha, coma. Eu nem sou de fora, tá? Sou irmã. Mas rapidinho ela baixou o tom. Na hora que eu saí do quarto, tu me viu? Tá vendo? Mamãe, por que a sua voz muda? Porque com os de fora, olá, de repente com os de casa o negócio é mais duro, é mais sério. Se ele tratou os moços de Davi dessa forma, imagine como não era o trato dentro de casa. Imagine com a pessoa que essa mulher convivia. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque eu sei que tem mulheres que estão lidando com isso. Que o homem é muito duro na sua fala, que ele machuca na sua fala, que ele fala o que quer sem pensar. E Abigail tinha um esposo desses dentro de casa. Mas nem por isso ela deixou com que a amargura dele entrasse dentro dela.
Nem por isso ela deixou com que aquela doença, aquelas doenças psicossomáticas que estavam dentro dele, tomassem conta dela. Essa mulher se levanta e ela prepara os jumentos e ela prepara os cestos. Eu já estou imaginando os cestos cheios de alimento, porque no dia da guerra a gente precisa ter cestos cheios de alimento, abastecidas. É trigo, é vinho, é alegria, é doçura, é uva passas, é tudo que a gente precisa para falar assim não para essa guerra. É tudo que a gente precisa para dizer assim: na minha casa não, eu estou abastecida, eu sei aonde buscar, eu tenho reserva para mim, para os meus. Diga comigo: eu tenho reserva para mim, para os meus. Essa mulher era organizada, ela tinha 200 pães. Gente, quem tem 200 pães prontos dentro de casa? É muita, só a irmã Marlene talvez. Tem? Provavelmente, por conta das ordens. Mas eu acho que mais ninguém tem 200 pães prontos dentro de casa. Ela era uma mulher muito preparada, muito organizada. E se tem uma coisa que a gente precisa para esses dias é organização. Eu tenho certeza que exigiu de você organização para conseguir estar aqui agora. Não é assim? A janta teve que ficar pronta, a roupa lavada, tudo prontinho, porque amanhã a gente já pula às 5 da manhã de novo, não é? Mais alguém junto comigo? Às 5 da manhã a gente já está em pé. Então tem que ter organização. Se não tiver organização, não dá. Certamente não funcionaria se você não tivesse se organizado para estar aqui. E ela pega aqueles 200 pães, aquele vinho, aquele trigo, aquela uva passa, e ela sai ao encontro de Davi. E lá vem Davi com sangue nos olhos para matar todo mundo. E lá está Nabal embriagado na sua festa da tosquia. Não estava nem vendo se os homens já tinham ido, ouvindo o que estava acontecendo. Aquele homem celebrando na sua arrogância todos os seus bens junto com os seus servos. Enquanto vem um perigo chegando. No que tem aquele perigo chegando, tem uma mulher proativa se preparando para sair para a guerra. Ela sai ao encontro de Davi. E no que ela vê Davi chegando, ela se prostra. E ela pede misericórdia por sua casa. Diga comigo: fé acima do medo. Ela foi com fé acima do medo. Você acha que ela foi tranquila? Você acha que Abigail estava tranquila em cima daqueles jumentos? Ai, irmão, era Davi vindo com 400 homens para acabar com a casa dela, para destruir a casa dela. Quem veio para trazer vida e vida em abundância foi Jesus, mas Satanás, ele veio para acabar com a tua vida e com a tua casa. Ele não brinca em destruir a tua casa, ele veio para de fato destruir a tua casa. Mas no que ele está vindo, chega uma mulher, e ninguém derruba uma mulher que já está de joelhos. Diga comigo: ninguém derruba uma mulher que já está de joelhos. Ela nem deixou ele chegar muito próximo, ela já foi se prostrando. Ela já foi pedindo misericórdia: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Eu não vi os moços chegando, mas agora está aqui, ó, alimento para ti e para os teus. Seja proativa, a mulher vai para a guerra. Imagine se Abigail tivesse dito: campanha de oração, meu povo, campanha de oração, todos os servos e servas aqui dentro, vamos orar, e tivesse ficado quieta lá dentro. Tem hora de orar, tem, mas tem hora de você sair da toca e ir para a guerra. Ela foi para o lugar que a desafiava, ela foi para o lugar que a causava medo. Tem horas que você vai ter que enfrentar e ir para o lugar que te afronta. Você vai ter que entrar em alguns ambientes que te causam medo, pavor, te fazem tremer. Mas é ali que Deus te quer. Porque é ali que você vai manifestar o céu na terra. É ali que você vai fazer a diferença. E para lá ela foi. Imaginem vocês, se no período, quando nós estávamos enfrentando alguns problemas na igreja, e eu sabia que eu ia chegar para abrir a igreja e talvez ninguém fosse aparecer, ou que 2 ou 3 ou 4 pessoas fossem aparecer para o culto. Imagine vocês se eu tivesse ficado em casa fazendo campanha de oração. E não fosse para a igreja abrir a igreja. Caso alguém chegasse, o que teria acontecido? Eventualmente todos diriam: a igreja realmente fechou.
Eu fui para o lugar que me causava medo, mas eu fui com fé acima do medo. Então vai, mulher, vai com fé acima do medo, vai para esse lugar que te causa medo, mas saiba que Deus é contigo, porque quem anda na verdade não tem o que temer. E ela andava na verdade, ela convivia com alguém que não queria saber da verdade, mas ela andava na verdade. E quando nós andamos na verdade, nós não precisamos temer o amanhã. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Mulheres curadas curam, mulheres transformadas transformam, mudam situações inteiras. E ela foi para a guerra por sua causa. Qual era a causa dela? A casa dela. A palavra nem diz que ela tinha filhos, mas tinha muita gente dentro daquela casa que dependia dela. Como tem muita gente dentro da tua casa que depende de você. Tem muita gente ao teu redor que depende de você. Então no dia da luta, no dia da aflição, não, você não tem o luxo de se trancar nesse quarto escuro e só ficar orando o tempo todo. Vai para a guerra. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar como nunca. Caleb fala, mãe, eu vou para o parquinho andar de skate com os meus amigos. Daqui a pouco tá a mãe de carro ao redor do parquinho, só olhando para ver quem são os amigos. Eu não conheço os amigos da high school. Conheço 3, não conheço os outros. Eu chego 10 minutos mais cedo para ficar olhando. Ele fala, vem só um pouquinho depois que eu saio, mãe, para eu ficar um pouquinho. Eu já fico lá, os olhos, só falta levar o binóculo. Boa ideia, vou comprar um binóculo. Porque nós nunca precisamos estar tão de olho como agora. Eu conheço meu filho, é um bom menino, mas eu vou vacilar. Então no dia da guerra, vai para a guerra, vira para ela e fala, vai para a guerra. Tem hora de orar e tem hora de ir para a guerra. Mas não vai de qualquer jeito não, vai abastecida. Vai abastecida de tudo que o céu tem para a tua vida. E ela chega e ela se prostra diante de Davi. Vai para a tua Bíblia de novo, porque você precisa circular isso. Versículo 18, então Abigail tomou a toda pressa, diga comigo, a toda pressa. Tenha pressa, não é hora de você ficar parada, tenha pressa. 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e pôs tudo sobre os jumentos, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Tem hora de falar e tem hora de não falar, tá? Você sabe que não está na hora de falar com o esposo, você sabe que o homem chegou do trabalho cheio de ira, não fala nada, fica quieta. Vai chegar a hora de falar. O Espírito Santo de Deus vai te instruir. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam a ela e encontrou-se com eles. E Davi disse, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. De nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. Perdão, volta um versículo. 21. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu ele falta de tudo quanto lhe pertence. 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se-lhe aos pés dele e disse, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, com este homem que é de Belial, a saber, Nabal, porque o significado do seu nome é tolo, e ele está carregado de loucura. Eu, porém, a tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem junto do meu Senhor. Perdoa
a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, pois pelejas as batalhas do Senhor, e não te ache mal algum em te pôr nos olhos todos os teus dias. Diga amém. Uma mulher temente a Deus muda histórias, muda destinos. Essa mulher, diligente, humilde, prudente, cheia de sabedoria, mudou o destino de sua casa. Qual foi o fim de um homem cheio de soberba, insensato, um ingrato, um homem louco e de coração inflexível? Qual foi o fim dele? A palavra diz que quando tudo passou e que ela voltou para casa e contou para ele o que tinha acontecido, o coração dele se endureceu. E ao passar de 10 dias, o próprio Deus o feriu. Quem trata com a injustiça é Deus, não é você. Diga isso bem alto agora, quem trata com a injustiça é Deus. Nós precisamos escolher sensatez ou insensatez, bondade ou maldade, gratidão ou ingratidão, coração flexível ou um coração duro. Nós temos sempre uma escolha. Temos sempre uma escolha. Pagar o mal com o mal ou pagar o mal com o bem? O que é que Jesus diz? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Até com a maldade, não deixa com que a maldade alheia, a maldade aos teus redores, mexam na essência de Deus dentro de você. Porque só uma mulher curada vai curar. Só uma mulher transformada vai transformar ambientes. Mas uma mulher doente vai criar filhos doentes. Vai criar uma casa amarga. Nós temos o poder de influenciar a nossa casa para o bem ou para o mal. Nós temos o poder de influenciar os nossos filhos para o bem ou para o mal. Deuteronômio 32:35 diz: minha é a vingança e a recompensa. Provérbios 24:3, com sabedoria se constrói uma casa e com diligência ela se firma. Então tenha sabedoria e seja diligente. E sabedoria não é um pensamento, sabedoria é o que você faz. Quando levaram aquelas 2 crianças das prostitutas para Salomão, e uma tinha dormido por cima da criança, e chegam agora, uma criança morta e uma criança viva. Sabedoria é o que você faz, não é um conceito, entende? Você pode estar cheia, achando que está cheia de sabedoria, mas no dia da guerra você age com insensatez. Você pode estar achando que está preparada, mas na primeira tribulação que bate a porta, você chuta o balde, faz tudo errado. Quando entorna o copo, vai entornar tudo que não presta. E são nesses dias que a gente sabe do que a gente está cheia. É nos dias da prova que a gente sabe do que a gente está cheia. Se está cheia de fé para prosseguir mais um pouco, ou se está desistindo porque não tinha reserva o suficiente. Acordou aquele dia e fala: meu Deus, que vazio, que tristeza. Você já sabe que é do tamanho de Deus e só Ele pode preencher. Não procurem no namorado, ou no esposo, ou nos filhos, ou na amiga. Ninguém vai preencher o que você carrega dentro de você, é só Ele. Tem que ter reserva, fala para ela, tem que ter reserva. O resultado do caráter de Abigail foi a salvação de uma casa. E sabe lá Deus de quantas gerações. O resultado da tua postura será a salvação de muitas gerações. Quem já tem neto aqui? Olha só, glória, o resultado da tua postura é o resultado dos teus netos e dos filhos dos teus netos e dos netos dos teus netos. Ah, amadas, o resultado tem aliança com quem serve. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Essa mulher não era doente, ela era sarada. Ela trouxe para ela a falha da sua casa. Se coloque de pé falando isso comigo. Ela trouxe para ela a falha de sua casa. Ela fora, não se preocupem, tá? Ela trouxe para ela as falhas de sua casa. Jó intercedia e sacrificava por seus filhos, caso eles houvessem cometido pecado. Caso eles houvessem cometido pecado. Eu lembro de uma época que meu filho estava para casar, e eu sentia,
para casar não, estava namorando, mas ela já falava em casamento. Ele não, mas ela já falava. E eu sentia que aquele relacionamento era uma armadilha para a vida dele. E eu lembro que um dia, quando ele saiu de casa para ir namorar, eu fui para a sala, eu fui orar. Eu só dormia depois que ele chegava. Mãe geralmente é mais preocupada assim, né? Mais alguém aqui igual eu? A gente só dorme depois que eles chegam, né? E o Davi tinha saído e eu fui para a sala. E naquele dia, eu lembro que eu disse assim para o Senhor. Eu já estava orando há dias por essa questão. Eu via o perigo se aproximando. Eu via cada vez mais ela falando em casamento. E ele já meio encurralado. E aquele dia eu disse assim para o Senhor: Senhor, arranca essa cilada da vida do meu filho ou salva de uma vez. Porque ela até vai, ela até frequenta. Mas frequentador de igreja não é crente. Frequentador não é uma pessoa transformada. Não é porque a pessoa frequenta, não é porque você frequenta. Lembra quando Jesus falou para Pedro: quando tu te converteres? Ele já caminhava com Jesus há 3 anos. Um dos discípulos. Frequentador não é uma pessoa convertida, amém? Tá bom? É a conversão que vem de dentro para fora. Você começa a manifestar o fruto da conversão. É automático. E aí Jesus fala para Pedro: quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Você só vai conseguir cuidar quando você for um convertido. Eu lembro que naquela noite eu falei assim para o Senhor: Senhor, salva de uma vez ou tira de uma vez. Porque o meu coração está muito aflito, está muito apertado. Eu não posso ver o meu filho cair nessa cilada. Eu lembro que aquele dia, estava quase dando mais 11h30, o Davi entra. Graças a Deus o Caleb ainda não está namorando. O Davi entra. E ele entra com os olhos vermelhos. E aí eu sentei no sofá com ele e falei: filho, o que foi? Ele: mãe, não dá, né? Ela não quer servir ao Senhor e para mim não dá. Ora, mãe. Ora, esposa. Ora, você que está esperando o pretendente. Ore sem parar, incessantemente, dia e noite. Ore, apresente as tuas causas ao Senhor. É falta de sabedoria? Peça, porque Ele dá a quem pedir. Peça. Ore, apresente. E não durme, não vacile, não para, porque nós estamos em tempo de guerra. Em tempo de guerra não dá para parar de lutar. Sabe aquele hino da Ludmilla? Em tempos de guerra nunca pare de lutar. Em tempos de guerra nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Como é a letra? Em tempos de guerra Nunca pare de adorar. Lidera a palavra, profetiza sem parar. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. sem demora. De novo, o escape, o descanso, a cura. Cura, recompensa vem Sem demora. O escape, o descanso. Cura, recompensa vem Diga aí. sem demora. O escape, o descanso e a cura vem. A recompensa vem sem Amém. demora. Ela vem, ela chega. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Descansa o teu coração, mulher. Amém, amém. Mas descanse na hora que é para descansar, na hora de que ir para a guerra, vai. A Fran deixou o Jean lá no hospital, mas ela veio buscar se abastecida. E nós sabemos que daqui a pouquinho ele está aqui. Amém? Amém. Eu quero orar por mulheres que sabem que o chamado está se tornando maior do que ela. Eu quero orar por mulheres que sabem que o perigo está às portas, mas que você está buscando em Deus sabedoria para vencer, e para continuar, e para não parar, e para permanecer, e para firmar a tua casa sobre a rocha. Fecha os olhos, eu quero orar por mulheres aqui hoje, que foram feridas e que não estão conseguindo lutar porque estão feridas. Da mesma forma que Davi foi para aquele combate, ferido.
E o ferido quer ferir, o machucado quer machucar. E quantas vezes nós somos as pessoas que estão sendo feridas e não estamos sabendo lidar com isso. O Espírito Santo de Deus hoje vai curar o teu coração, vai te preparar para sair desse quarto escuro e para dizer: eu vou para a guerra pelos meus, eu vou para a guerra pelos sonhos de Deus na minha vida, eu vou para a guerra porque os meus eu não vou entregar de bandeja. Alguma mulher deseja vir? Nós vamos orar. Fecha os olhos. Espírito Santo de Deus, fortalece mulheres aqui hoje, Pai. Derrama a tua sabedoria, derrama a tua cura, Pai. Quantas mágoas, quantas dores, quantos questionamentos. Que haja provisão para o dia da guerra, para o dia da batalha. Que haja sabedoria para falar no momento certo. Que haja sabedoria para se calar, Senhor. Que haja sabedoria para correr atrás dos teus sonhos e dos teus projetos. Jeremias 29:11 diz que eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pastoras, estejam aqui orando por elas. O Senhor diz hoje: farei mudar a tua sorte. Farei mudar a tua sorte. Sabe o que é isso? É uma mudança de cenário. É uma mudança de história para o teu marido, para os teus filhos, para o sonho que você projetou. Oh, Espírito Santo de Deus. Flávia, ora aqui pela Geralda. Fran, ora aqui. Não deixe nenhuma mulher aqui na frente sozinha. Nenhuma mulher aqui na frente sozinha. Gemima, não deixe nenhuma mulher aqui na frente sozinha. Ah, você que está aí com teu coração dizendo: eu preciso de mais sabedoria, Senhor. Eu preciso de mais força, eu preciso voltar a sonhar. Não fica aí não, vem. É um ato de fé, é um ato de entrega. É você dizendo: Senhor, eu creio que o altar tem a cura que eu preciso. Eu creio que o altar tem a liberação de fé que eu preciso para minha casa. Irás prover de novo. Eu creio em ti, Senhor. Tem mais mulheres aqui na frente sozinhas. Venham aqui, orem por elas. Não deixem elas só, não. Vem, irmã Cida. Aleluia. 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 Sabe que aquelas dificuldades tinham tudo para trancar a Abigail naquele quarto. Aquela luta com aquele homem tinha tudo para trancar aquela mulher e dizer: eu vou ficar aqui porque não vale a pena viver mesmo. Ah, Davi está vindo para destruir tudo. Deixa ele vir, nem vale a pena viver. Abigail tinha tudo para ser essa mulher, mas ela não desistiu. E eu tenho certeza que ela foi com medo, mas ela foi. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você travar. Não é tempo de os problemas te paralisarem. É tempo de você se levantar e falar assim: eu vou, Senhor. Eu vou com toda a minha fraqueza. Eu vou com toda a minha dor. Eu vou com todos os empecilhos, mas eu vou porque eu ando na verdade. Eu carrego a verdade. Amém, Espírito Pai. Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pai, nós oramos agora por cura. Nós oramos agora por fortalecimento do alto. Nós oramos agora por essas mulheres que vieram dizendo: eu quero a sabedoria de Abigail. Eu quero a sensatez de Abigail. Eu quero ser proativa como ela. Senhor, eu quero te pedir ânimo agora para algumas mulheres que estão aqui totalmente desanimadas, querendo parar,
querendo desistir de tudo, eu te peço ânimo para elas agora. Espírito Santo de Deus, renova, fortalece, estabelece um novo tempo, Pai, construindo uma nova história. Faz porque tu podes e só tu podes. Muda a história dessa casa, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Wilma, ora por ela aqui. Não deixa nenhuma só. Não deixe nenhuma só. Abrace elas. Abrace elas. Abrace elas e diga: Deus é contigo. Não pare. Não desanime. Ele vai completar o que Ele começou. Amém, na tua casa. Ele vai concluir. Será um fim que você espera. Será o que Ele sonhou para ti. Declara comigo agora: eu rejeito a ansiedade. Eu rejeito o desequilíbrio. Eu rejeito o medo. Eu rejeito toda palavra maléfica lançada contra a minha vida. Eu vou caminhar de acordo com o que o Espírito Santo de Deus declara. Os teus filhos olharão para você e verão uma mulher sensata. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Amanhã você vai acordar dizendo assim: o equilíbrio para o dia da guerra, Senhor. A fortaleza para o dia da guerra. A sabedoria para o dia da guerra. Volta para o teu lugar dizendo: eu serei essa mulher cheia de sabedoria, cheia de sensatez, equilibrada, preparada. Sabe aquela mulher que quando chega no ambiente, ela muda o ambiente? Eu digo sempre para Mari que quando ela chega, o ambiente muda. Ela já chega com um sorriso. Você será uma dessas mulheres que chega mudando o ambiente. Não será amargo, não será escuro. Será de alegria, será de paz e será de doçura. Você vai chegar com a tua despensa cheia, porque você arranca do céu. Você não arranca dos teus arredores. Sabe o que Abigail significa? A alegria do papai. Você sabe o que você significa para ele? A alegria do papai. Você é a alegria do papai. Quantas mulheres incríveis nós já falamos aqui. Todo culto de mulheres a gente busca trazer uma mulher incrível da Bíblia. Mas eu quero te fazer uma pergunta: elas estão vivas? Elas estão vivas? Não. Elas estão entre nós? Estão vivas no céu, gente. Estão vivas na terra? Não. Quem é que está viva na terra? Nós estamos vivas na terra. Então nós somos a alegria do papai para este tempo. É você, mulher, que ele vai usar. É a tua história que vai ser contada pelos teus netos. Amém. É a tua história que irá ser contada. É você que vai revolucionar e mudar ambientes. Amém?